Gisele, a amante do inquisidor, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 2, capítulo 5. Os sinos da abadia acabavam de dobrar, anunciando as 6 horas da tarde, quando Esteban e Miguel cruzaram a imensa porta de cedro que dava acesso aos aposentos particulares dos padres. Meu caro Esteban, disse Miguel vagarosamente, sabe que não tenho nada com a sua vida, nem pretendo me intrometer em seus assuntos. Mas não acha que seu romance com Gisele já está indo longe demais? Por que diz isso? Tornou Esteban assustado, certo de que era discreto bastante para não permitir falatórios. Porque já estão começando a comentar. Comentar o que, quem? Outro dia mesmo ouvi uma conversa entre Padre Valentim e Padre Donário. Diziam que você deveria ser mais cauteloso e não trazer a moça aqui. Mas eu não a trouxe. Não é o que dizem. Vocês foram vistos saindo da antiga capela. Esteban fez um ar de contrariedade e desabafou. Porque não cuidam de suas próprias vidas? Porque isso vá prejudicá-lo? Não creio mesmo nisso. Afinal, que inquisidor não possui sua amante, não é mesmo? Deu um sorriso mordaz e prosseguiu. Eu mesmo tenho lá os meus encontros. Havia alcançado o corredor principal, onde ficavam os aposentos mais luxuosos, e Esteban parou. Fitou o interlocutor com ar maroto e indagou. Suas virgens? Miguel olhou de um lado a outro e falou bem baixinho. Só gosto delas. E assim mesmo das bem novinhas. Pode ser uma preferência um tanto quanto bizarra, mas depois perco o interesse por elas. O que me agrada, meu caro, é o medo das meninas, a sensação de poder ao senti-las trêmulas sob o meu corpo. Está certo de que faço tudo isso em nome do Senhor. Elevou as mãos aos céus e fez o sinal da cruz, logo retomando seu discurso. Mas não é pecado ter prazer com o próprio trabalho, é? Por que está me dizendo isso, Miguel? Nunca me envolvi com nenhuma dessas mocinhas, mas você está por demais envolvido com Gisele. Gisele trabalha para mim. Foi graças a ela que consegui prender e acusar tantos hereges. Sei disso e não quero que pense que eu estou recriminando. Como disse, você não é o primeiro nem será o último a ter uma concubina, mas sou seu amigo e sinto-me no dever de alertá-lo. Gisele ainda pode lhe trazer problemas. Não vejo que problemas ela possa me causar. É apenas uma mulher. Uma mulher é sempre perigosa. É através delas que o diabo costuma tentar os homens. Gisele é diferente. É muito dedicada a mim e só faz aquilo que eu mando. Ainda assim, meu amigo, tenha cuidado. Se o tribunal se voltar contra ela, não a defenda. Deixe que a acusem. O que você sabe que eu não sei? Nada. Não sei de nada, mas algo me diz que ela ainda vai acabar mal. Não entendo por que a preocupação, Miguel. Gisele não representa nenhuma ameaça. Eu não teria tanta certeza. Ela é traiçoeira e perigosa. Está enganado. Gisele me é extremamente fiel. É você que não gosta dela, embora ela nunca tenha lhe feito nada, e você sabe o quanto eu gosto dela. Por isso mesmo, não me agradaria nada vê-lo às voltas com os inquisidores. Está se preocupando à toa. Não há nada contra mim. E mesmo que houvesse, ninguém ousaria me acusar. Seria uma vergonha para a igreja. Tenho certeza de que o arcebispo logo daria um jeito de acobertar tudo, como já fez outras vezes, e depois sempre cumprir fielmente a minha missão. Devo ser o inquisidor com o maior número de confissões e condenações. Ninguém se atreverá a me acusar de nada. Miguel suspirou profundamente e deu-lhe um tapinha nas costas, seguindo para os seus aposentos. Deitado em sua cama, ficou pensando no amigo. Ele e Esteban eram amigos há muitos anos. Juntos já haviam feito centenas de condenações, presidindo muitas torturas, presenciado várias execuções. Miguel sabia que Esteban era muito bem conceituado na igreja, tinha fama de excelente inquisidor, assim como ele. Miguel ansiava ser sagrado bispo e o que não deveria tardar. Mais tarde, em seu quarto, Esteban apagou a vela, mas não conseguiu dormir. Pensava nas palavras de Miguel. Não acreditava que alguém tivesse algo contra ele ou Gisele, a não ser o próprio Miguel.
Desde que a conhecera, o amigo não simpatizara com ela. Ouviu um ressonar e espiou. No aposento contíguo, Juan dormia sono alto, despreocupado com a vida. Seria uma pena despertá-lo, mas precisava dele naquela noite. Era imperioso que fosse ver Gisele ainda hoje. A conversa com Miguel o deixara preocupado, e ele queria se certificar de que tudo estava bem. Juan chamou baixinho, cutucando o noviço. O que é? Acorde, Juan, precisamos sair. O rapaz se empertigou e esfregou os olhos, tentando espantar o sono, e fitou o interlocutor. Monsenhor Navarro, aconteceu alguma coisa? Preciso sair, vamos, levante-se. Rapidamente o rapaz se levantou e vestiu-se às pressas. Em silêncio saíram para o pátio da abadia, dirigindo-se para a cavalariça. Aonde vamos? Indagou enquanto abria a porta da carruagem para Esteban entrar. Ele se sentou rapidamente e disse com voz rouca: a casa de Gisele, e rápido. O coração de Juan estremeceu. O que será que Navarro iria fazer em casa de Gisele aquelas horas? Não perguntou nada, porém, era seu dever obedecer, não fazer perguntas. Quando chegaram, Juan bateu a porta e esperou. Poucos minutos depois, uma das negras veio atender, e Esteban entrou apressado, ordenando ao noviço que o esperasse na carruagem. Vá chamar a senhorita Gisele, ordenou de má vontade. A escrava não disse nada. De olhos baixos, saiu e foi buscar sua senhora. Voltou cerca de 5 minutos depois e, parada diante dele, sem ousar levantar a cabeça, falou com voz humilde. A senhorita Gisele não está em seu quarto? Onde está? Não sei, senhor, talvez esteja no porão. Sem dizer nada, Esteban dirigiu-se para lá. Não gostava daquele porão cheio de ervas e coisas esquisitas, com cheiro de enxofre e inferno, mas estava com pressa. Escancarou a porta com estrondo. Gisele estava parada em frente a uma espécie de fogão a lenha, mexendo um caldeirão, e levantou os olhos assustada. Esteban, exclamou surpresa, o que faz aqui a essas horas? Encarando-a com desconfiança, ele redarguiu em tom de censura. O que está fazendo aí, Gisele? Outro de seus feitiços? Nada demais, tornou ela, dando de ombros. Apenas uma infusão para o aborto. Por quê? Está grávida de novo? É o que parece. Vendo ali parada, mexendo o caldeirão feito uma bruxa, o coração de Esteban se apertou. Ainda a amava. Não sentia mais arder em seu corpo o fogo da paixão, mas gostava dela o suficiente para tentar protegê-la. Ela se arriscava demais, guardando em sua própria casa aqueles objetos profanos e demoníacos. Se alguém descobrisse, seria o seu fim. Gisele soltou a colher em que mexia o caldeirão e aproximou-se dele, tentando beijá-lo. Ao ver que ele se esquivava, perguntou com voz amuada: o que há, Esteban? Não me deseja mais? Não se trata disso. Mas é que vim aqui para falar de um assunto importante. Que assunto? Essas práticas nefastas. Por que está dizendo isso agora? Nunca se queixou quando elas o auxiliaram? Isso é bruxaria. Chame como quiser. Mas é com essa bruxaria que consigo praticamente tudo o que quero. E depois, se quer mesmo saber, acho que não tem nada de mais nisso que faço. Os druidas, de quem aprendi esses segredos, tratavam esses mistérios com muita naturalidade. Meu pai dizia que eles estavam acostumados a utilizar as forças ocultas da natureza, manipulando energias e fazendo contato com os espíritos. Isso é blasfêmia, é coisa do diabo. Que eu saiba, você também já andou estudando essas blasfêmias? Não nego, mas foi apenas para conhecê-las e poder combatê-las. Não me dedico a essas práticas e você também deveria parar com isso. Gisele abraçou e beijou o seu rosto, acrescentando com voz melíflua: quer mesmo que eu pare, Esteban? Sem a minha magia, talvez você não fosse o homem poderoso que é hoje. Quer jogar tudo isso para o alto? Ele a encarou confuso e começou a dizer: não, não se trata disso. Do que se trata então? Nunca vi você preocupado com minha magia. Você sabe que eu jamais gostei dessas práticas, mas nunca me condenou nem me pediu que parasse. Por que isso agora? Porque se deu o trabalho de vir até aqui no meio da noite, só para me alertar sobre algo que você já está cansado de saber. Não sei, estou confuso. Miguel veio com uma conversa estranha hoje, algo sobre você ser acusada de heresia. Padre Miguel não sabe de nada, no fundo está com inveja, porque você subiu mais rápido do que ele. Não creio.
Miguel e eu sempre fomos muito amigos. Está certo, Esteban, assentiu Gisele, tentando desviar o assunto. Mas não se preocupe. Se depender de mim, ninguém nunca vai ficar sabendo de nada. Vou tomar mais cuidado. Escolherei até um outro local para as minhas oferendas, está bem assim? Ele sorriu meio sem jeito e assentiu. Em seguida, Gisele terminou de preparar a infusão e bebeu a goles largos. Já estava acostumada àquilo. Sempre que engravidava, preparava o chá e se livrava da criança. Não queria filhos, nem Esteban. Ele tremia só de pensar que pudesse vir a ser pai, ainda mais porque o filho poderia não ser dele. Do jeito que Gisele trabalhava para ele, aquela criança bem poderia ser de qualquer um. Ainda assim, a presença de uma criança só serviria para atrapalhar os seus planos e os de Gisele, e era de comum acordo que os abortos eram realizados. Capítulo 6. Em seu gabinete particular, Esteban ouvia as explicações de Dom Fernão, que não tivera ainda tempo de buscar a tal doação que Gisele pretendia fazer à igreja. Pois é, Monsenhor Navarro, ia se desculpando. Ainda não pude encontrar a senhorita Gisele. É que andei ocupado, muitos negócios a resolver. O senhor entende. E depois tem a minha filha. Lucena está noiva e foi preciso ter uma conversa com o rapaz. Sabe como são os jovens, não é mesmo? Ramon de Toledo, um bom rapaz, embora um tanto quanto imaturo. Mas não se preocupe. Voltarei hoje mesmo à taverna da senhorita Gisele e resolverei tudo. Esteban batia com os dedos na mesa e o fitava com ar incrédulo. Dom Fernão mentia descaradamente, mas ele não diria nada. Era preciso dar-lhe bastante corda para que se enforcasse. Quando ele terminou de falar, Esteban, olhando diretamente em seus olhos, tornou em tom veladamente ameaçador. Dom Fernão, não quero que pense que eu estou obrigando a abandonar suas obrigações para me prestar esse favor. Pensei no Senhor para essa missão porque é meu amigo e sei que tem prazer em ajudar a Santa Madre Igreja, principalmente nas tarefas mais difíceis. Mas se não puder ir, deixe por minha conta. Arranjarei outra pessoa. Não, é claro que poderei ir. Como lhe disse, ainda hoje me desincumbirei dessa missão. Naquela mesma noite, Dom Fernão voltou à taverna. Gisele estava dançando sobre a mesa, como sempre fazia, cercada de homens que a admiravam. Dom Fernão pretendia ser rápido. Escolheu uma mesa mais ao fundo e sentou-se, aguardando até que ela terminasse o seu número. Gisele o havia visto entrar, embora fingisse não ter visto nada. Terminou a dança e desceu da mesa, encaminhando-se diretamente para onde ele estava sentado, com uma caneca de vinho à frente. Boa noite, Dom Fernão. Cumprimentou com um sorriso sedutor. Pensei que não viesse mais. Fernão pigarreou meio sem jeito e retrucou encabulado. Perdoe-me, senhorita Gisele, mas é que nosso encontro passado foi um tanto quanto incomum, e por isso, bem esqueci a missão que me foi confiada. Com um sorriso maroto, ela se sentou ao lado dele, pedindo-lhe que lhe trouxessem uma caneca de vinho também. Apanhou e bebeu avidamente, estalando a língua ao final. Excelente vinho, meu, disse ela com entusiasmo. Não concorda, Dom Fernão? Sim, balbuciou ele, muito bom realmente. É francês, excelente safra, doce, puro, aromático, uma beleza. Senhorita Gisele, perdoe-me, mas não foi para falar de vinho que vim aqui. Ela colocou a caneca sobre a mesa, passou a língua nos lábios e tornou com suavidade. Não, foi para falar de sua missão. Com tudo o que o impede de saborear um bom vinho, nada me impede, mas é que não posso me demorar, minha família me aguarda. Ah, família! Essa nobre instituição criada por Deus. Havia tanta ironia em sua voz que Fernão se assustou. Por que ela estava falando daquele jeito? Precisava logo apanhar o dinheiro e sair dali. Tentando ignorar o seu sarcasmo, replicou. Perdão novamente, senhorita. Pensei que tivéssemos dispensado essas formalidades. Já não somos íntimos? Sem que ele tivesse tempo de responder, ela se levantou de onde estava e se abaixou perto dele, deixando os seios na altura do seu rosto. Na mesma hora, Fernão começou a sentir a excitação dominar. Ela se abaixou ainda mais e tocou sua orelha com os lábios, soprando com voz doce e suave. Por que não vamos à minha casa cumprir a sua missão? Ao sentir o hálito de Gisele em seu ouvido, Fernão teve um arrepio.
O peito da moça subia e descia, acompanhando a respiração que ela propositadamente tornara ofegante, o que foi instigando ainda mais. Ainda assim ele tentava resistir. Eu não posso. Gostaria, mas preciso apanhar o dinheiro. Sem lhe dar tempo de concluir, Gisele tapou sua boca com um beijo, e ele foi se levantando vagarosamente, apertando seu corpo contra o dela. Em seguida, saíram pela porta dos fundos e tomaram a carruagem, indo direto para sua casa. Amaram-se a noite toda. Gisele já estava cansada, mas ele parecia tomado de uma disposição fora do comum. Mesmo assim, não o rejeitou. Quanto mais ele se prendesse a ela, mais cedo alcançaria seu objetivo. Depois que ele se saciou, recostou a cabeça sobre o seu colo e pareceu adormecer. Gisele esperou alguns minutos e, acariciando seus cabelos, começou a indagar. Fernão? Está dormindo? Não. Ela deixou escapar um suspiro e acrescentou com voz estudadamente carinhosa. Há pouco falou em família, você é casado? Ele se empertigou na cama e fitou-a espantado. Por que pergunta? Por nada. Gosto de conhecer os homens com quem me relaciono. Perdoe-me, Gisele, mas não creio que nos relacionemos. Você é uma mulher muito bonita, mas não pretendo tornar a vê-la. Não, por quê? Por que não? Como disse, tenho a minha família e não posso me afastar dela. Então você é casado? O que há? Por acaso sou o único homem em sua vida? Não, mas é que gostei de você. Ao contrário dos outros, é gentil, carinhoso, educado. A maioria dos homens que conheço é arrogante e grosseira. Sentindo o peito inflamado de orgulho, Fernão retrucou. Sou um cavalheiro. Jamais trataria mal uma mulher. Eu sei, e foi por isso que me interessei por você. Hoje, quando vi entrar na taverna, senti uma enorme alegria. Gosto de você, e ficaria feliz se nos víssemos mais vezes. Fernão estava confuso. Gostava de Gisele, mas amava Blanca. Gisele era uma rameira, ao passo que Blanca era uma mulher pura e virtuosa, aquela que escolhera para ocupar o lugar de sua falecida esposa. No entanto, porque não poderia ter Gisele como amante, Blanca, apesar de mais velha, ainda era uma moça solteira e ele não poderia contar com suas carícias, mas ele era homem. Não era obrigado a satisfazer o seu desejo nos leitos das meretrizes. Gisele não era propriamente uma meretriz, mas era quase isso. Mulheres feitas Gisele não serviam para esposas, só serviam para concubinas. Quem mal poderia ver se ele a tomasse por amante enquanto não se casasse? Ele beijou seus cabelos e tornou com doçura. Também gosto de você. Por isso não vejo mal algum em que nos encontremos de vez em quando. Que maravilha! Exclamou ela beijando-o de leve. E sua mulher não vai desconfiar de nada? Quem foi que lhe disse que eu sou casado? Não é, mas eu pensei. Pensou errado. Eu não disse que era casado, disse que tenho família. Não estou entendendo. Sou viúva e tenho uma filha que está noiva. Além disso, também tenho uma noiva, e é com ela que pretendo me casar logo após o casamento de minha filha. Era agora. Ele ao menos já confessara que estava noivo, coisa que ninguém antes conseguira apurar. Mais um pouco e ele falaria sobre a fé que a moça professava. Você está noivo? Tornou ela fingindo-se surpresa e vai se casar. Sim, lamento se a decepciono, mas não posso enganá-la. Você perguntou se eu era casado e estou lhe dizendo que não, mas não posso fingir que não há ninguém em minha vida. É claro que não. Não está zangada? Por que estaria? Só o conheci outro dia. Não poderia esperar que fosse exclusividade minha. Quer dizer que não se importa? Não é bem assim. Fez uma pausa estudada e prosseguiu. Só duvido que sua noiva possa fazer o que eu faço por você. Minha noiva ainda é virgem. Foi o que pensei. E sua filha, como se chama? Lucena. É uma linda moça. Imagino. Se saiu ao pai, deve ser mesmo muito bonita. Ele a abraçou e replicou com ternura. Bonito eu? Imagine. Pois fique sabendo que eu acho muito atraente. E sua noiva também deve achar, ou não teria aceitado a sua corte. Fernão não respondeu. Por mais que puxasse assunto, ele nada dizia sobre a moça, e Gisele não quis pressioná-lo muito. Ele deu por encerrado o assunto e começou a acariciá-la novamente. Gisele estava cansada. Dom Fernão não era um homem feio, mas ela não sentia a menor atração por ele. Seu único desejo era fazer com que ele confessasse. Nada mais. Capítulo 7. Nada do que Ramon fizesse
poderia convencer Lucena a adiar o casamento. Ela estava decidida, não podia mais esperar. Além disso, já estava passando da hora, e ela acabaria se tornando uma solteirona ranzinza. Não, decididamente o momento era aquele. O pai os estava pressionando e Ramon também não encontrava mais desculpas para dar. Sentados lado a lado no imenso jardim da casa de Dom Fernão, Lucena com o bordado no colo ia dizendo: hoje teremos visita para o jantar. Papai finalmente decidiu-se a nos apresentar sua noiva. É mesmo? O que o fez mudar de ideia? Nós, não entendi. Ele quer que nos casemos para se casar logo em seguida, por isso vai trazer a moça hoje. Ramon guardou silêncio. Não tinha mesmo como adiar aquele casamento. Dom Fernão parecia decidido, e Lucena mais decidida ainda. O jeito era rezar para que o futuro sogro não descobrisse nada sobre sua real situação financeira. Se isso acontecesse, Ramon se sentiria extremamente humilhado e teria que enfrentar a repulsa de Dom Fernão e de toda a sociedade espanhola. Os dois estavam sozinhos no jardim e nuvens cinzentas começaram a se formar no céu. De vez em quando, um raio caía à distância e trovões estouravam enfraquecidos. Acho que vai chover, observou Lucena displicente. Sem prestar atenção às suas palavras, Ramon tentou nova investida. Não havia nenhum empregado olhando e o momento era propício. Já não aguentava mais. Lucena sempre o evitava, o que o deixava louco. Quanto mais ela o repelia, mais ele a desejava. Com gestos delicados, segurou sua mão e beijou-a com gentileza, fitando-a com um ar proposital de adoração. Lucena começou a dizer com voz açucarada: sabe o quanto a amo, não sabe? Ela retirou a mão e respondeu, com as faces coradas: não, recomece, Ramon. Mas, Lucena, não entendo você. Seu pai quer que nos casemos logo. Por que não posso tocá-la? Por que não podemos esperar até a noite de núpcias? Porque você me enlouquece. Não diga essas coisas. Você sabe que eu não gosto de atrevimentos. Não é atrevimento, é amor. Eu a amo, Lucena. Deixe-me provar isso. Tornou a beijar sua mão, olhando para os lados para ver se havia alguém olhando. Levantou-se e puxou-a vagarosamente e puseram-se a caminhar de braços dados pelas alamedas do jardim. Lucena sabia onde ele a estava levando, mas não disse nada. Pensou em contestar e exigir que voltassem, mas desistiu. Que mal faria? Iriam apenas conversar. Se Ramon pensava que iria conseguir alguma coisa, estava muito enganado. Mais um pouco e alcançaria o caramanchão. Foi quando começou a chover. Era verão e grossos pingos despencaram do céu, obrigando-os a correr para se abrigarem. Entraram ofegantes no caramanchão. Lucena toda encharcada, o peito arfante, quase sem conseguir respirar. Vendo a parada toda molhada, o vestido colado ao corpo, a mão suavemente pousada sobre o peito, que se insinuava alvo sob o degote. Ramon não conseguiu se conter. Arrastou-a com furor e beijou-a com paixão. Assustada, Lucena tentou lutar. Dava-lhe tapas e tentava empurrá-lo, mas Ramon aprendia com força. Já não conseguia mais raciocinar. Deitou-a no chão e pôs-a a acariciá-la, sussurrando-lhes palavras de amor. Aos poucos, Lucena deixou de resistir. O contato de Ramon despertara-lhe sentimentos nunca antes experimentados, e ela foi se entregando. Que mal haveriam, não iam mesmo se casar. Amaram-se com loucura. Ramon parecia um animal. Oh, Lucena, não sabe como a amo. Juro que farei de você a mulher mais feliz e realizada do mundo. Lucena exultou. Entregara-se antes do casamento, mas não estava arrependida. Ramon amava e se casaria com ela, e tudo ficaria em seu devido lugar. Ninguém precisaria ficar sabendo do que acontecera, e o casamento trataria de colocar uma camada de tinta sobre aquela mácula. Mais tarde, naquele mesmo dia, Blanca foi apresentada a Lucena e a Ramon. Era uma moça fina e delicada, embora não muito bonita, já perto da casa dos 30 anos. Apesar de não ser mais nenhuma mocinha, parecia perfeita para o seu pai. Era prendada, recebera boa educação e se mostrava acordada e gentil com todos, até mesmo com os serviçais. Não tinha mais pais. Eles haviam falecido havia cerca de 2 anos e Blanca vivia só, em companhia de alguns poucos empregados. A única coisa que não haviam contado a Lucena fora acerca de sua origem.
Dom Fernão temia que a filha não aceitasse ou ficasse preocupada, e não julgou conveniente revelar a verdade naquele momento. Mais tarde, após o casamento, se Blanca insistisse, ele contaria. Depois que o jantar terminou, Dom Fernão pediu licença para levá-la em casa. Já era tarde, e Blanca não estava acostumada a ficar acordada até altas horas. Você também, Ramon, acrescentou. Não se demore muito. Já está na hora de Lucena se recolher. Não se preocupe, papai. Ramon já estava mesmo de saída, não estava? Estava sim. Blanca se despediu dos dois. Simpatizara muito com Lucena, e a moça ficou satisfeita com a futura esposa do pai. Temia que fosse alguma doidivanas ou interesseira, mas Blanca era uma moça fina e educada, o que a agradou bastante. Assim que elas saíram, Lucena virou-se para Ramon e considerou. Lembre-se do que papai falou. Já está na hora de me deitar. Corpo ardendo de desejo, Ramon puxou-a para si e pousou-lhe um delicado beijo nos lábios, que ela correspondeu com frieza. Aos poucos, porém, aquele beijo foi se intensificando, até que Ramon passou a beijá-la com ardor. Ela, assustada, deu-lhe um empurrão e uma leve bofetada no rosto, dizendo coberta de horror: "O que deu em você? Ramon enlouqueceu?" "Não, Lucena. O que deu foi em você, porque agora me repele. Há pouco não concretizamos o nosso amor. E já não chega? Porque não gostou, não quer mais?" Confusa e envergonhada, Lucena objetou. Aquilo não deve se repetir. Precisamos esquecer o que houve. Como posso esquecer o seu corpo, seus beijos? Não fale assim, retrucou indignada, cheia de pudor. É pecado. Mas que pecado, eu a amo. Vamos nos casar em breve, que mal há em nos amarmos. Podemos esperar. Ramon abaixou os olhos contrariado, tentando conter o ímpeto de jogá-la ao chão e possuí-la novamente. A muito custo refreou o desejo e saiu, dando-lhe um boa noite carregado de frustração. Do lado de fora dos imensos jardins da mansão, foi caminhando a passos vagarosos, pensando aonde ir. Ouviu o ruído de cascos de cavalo estalando no chão de pedras e parou, meio encoberto pelas sombras. Era a carruagem de Dom Fernão. A carruagem freou em frente aos portões, mas ao invés de entrar, o cocheiro deu a volta nos cavalos e tornou a descer a rua, passando por Ramon sem notar sua presença. No impulso, Ramon correu atrás da carruagem e agarrou-se a ela, prendendo pés e mãos nas ferragens traseiras. Onde será que Dom Fernão ia aquelas horas? Durante cerca de 1 hora, Ramon permaneceu agarrado à traseira da carruagem, as mãos e os pés já dormentes, esforçando-se ao máximo para não cair. Se não chegassem logo ao seu destino, não saberia mais o quanto poderia se segurar. Quando a carruagem parou em frente à casa de Gisele, Ramon deu um salto de felino e foi para o outro lado. Protegido ainda pelas sombras, abaixou-se o mais que pôde, colocando-se fora das vistas do cocheiro. O homem desceu e abriu a porta para Dom Fernão, que saltou apressado. Fernão caminhou a passos largos para a porta da frente e bateu. Minutos depois, uma negra veio atender e fê-lo entrar. Cada vez mais curioso, Ramon esperou até que o cocheiro cochilasse no assento, para só então sair de onde estava. Vagarosamente foi caminhando para casa na esperança de encontrar alguma janela por onde pudesse espiar, mas a casa estava às escuras e não havia janelas abertas no andar de baixo. Ramon escondeu-se entre os arbustos do pequeno jardim da casa de Gisele. A fama de Dom Fernão já era conhecida, e o rapaz estava certo de que ele possuía uma amante secreta. Duvidava muito que aquela Blanca fosse uma mulher despojada, mas parecia uma freira, assim como Lucena, e Ramon podia entender muito bem o gesto de Dom Fernão. Do lado de dentro, Dom Fernão envolvia Gisele num abraço lúbrico, levando-a para a cama sem dizer nada. Precisava desesperadamente de seu corpo. Rasgou sua camisola com fúria e jogou-a na cama. Em silêncio, Gisele se submeteu, tentando não pensar na repulsa que aquele homem começava a lhe causar, resfolegando sobre ela. Quando ele terminou, deu um sorriso, acariciou seu rosto, empurrando gentilmente de cima de seu corpo. "O que foi que houve?" indagou ela, tentando parecer interessada e carinhosa. "Porque não avisou que vinha? Não pude, nem eu sabia. Deixei Blanca em casa e senti o desejo a me consumir. Por isso resolvi vir vê-la. Blanca, minha noiva."
Sorrindo intimamente, ela fingiu-se compreensiva e tornou com doçura. Não lhe disse que ela não pode lhe dar o que lhe dou? É verdade, Gisele, ninguém ama feito você. Mas também você há de convir que aos olhos de Deus é um erro entregar-se antes do casamento. Sua noiva é muito religiosa? Ele não respondeu. Deve ser. Mulheres beatas só pensam em Deus e acham que o sexo é pecado, o que não é o seu caso, não é mesmo? Ela riu e considerou. É claro que sou temente a Deus como todo mundo, mas se ele me reservou esse destino, o que fazer? Melhor aproveitar os atributos que ele me deu, não acha? Ele sorriu e a beijou. Gostava de Gisele. Além de excelente amante, ela era inteligente e tinha senso de humor. Você vai à igreja? Perguntou ele só agora lembrando-se da doação que tinha que levar para Monsenhor Navarro. Às vezes vou escondida. As pessoas não gostam muito de mulheres como eu, você sabe. Ainda assim, você conheceu Monsenhor Navarro. Conheci e ele me salvou. Há alguns meses estive muito doente e foi graças às suas orações que me curei. Monsenhor Navarro me encontrou sozinha na igreja e me ofereceu ajuda. Foi a sua fé que me salvou e por isso eu lhe serei eternamente grata. Grata ao ponto de oferecer uma pequena doação que você ainda não levou para ele, não é mesmo? Gisele riu e continuou. Daqui a pouco ele vai começar a desconfiar. É verdade. Foi até bom nos lembrarmos. Não saio daqui hoje sem a sua doação. Gisele se levantou e foi apanhar uma bolsinha com algumas moedas de ouro que colocou nas mãos de Dom Fernão. Aqui está. Há muito reservei essa quantia para a igreja. Não se esqueça de levá-la. Fernão apanhou a bolsinha, experimentou-lhe o peso e foi amarrá-la na cinta de sua calça. Voltou para a cama e, em seguida, beijou Gisele novamente e a moça observou. Apesar de tudo, sou muito grata a Deus. Posso não ser um exemplo de virtude feito à sua Blanca, mas sou uma mulher de fé. Blanca é uma moça muito virtuosa, é verdade, e tem muita fé, embora... Parou de falar abruptamente, já arrependido de ter começado. Mas Gisele, atenta a todas as suas palavras, viu ali a oportunidade que há tanto esperava. Embora o que? Redarguiu com fingida inocência. Não vá me dizer que ela pensa em ir para algum convento e deixá-lo. Não, não. Ela, bem, Blanca é uma boa cristã agora. Calou-se. Não sabia se podia confiar em Gisele e temia pela vida de Blanca. Gisele, por sua vez, não queria pressioná-lo muito. Ele era inteligente e acabaria suspeitando de algo. Pensou em insistir para que ele continuasse a frase, mas sentiu seu ar de desconfiança. Isso não importa, arrematou Gisele, dando-lhe um beijo. O que importa somos nós. Fernão suspirou aliviado. Não lhe agradava muito ver o nome de sua noiva nos lábios de uma meretriz. Depois do beijo, levantou-se e apressou-se para sair. E Gisele foi levá-lo até a porta. Do lado de fora, Ramon se impacientava. O cocheiro agora dormia sono alto e ele perdera a conta do tempo em que ficara ali esperando. Finalmente, depois de quase 2 horas, a porta tornou a se abrir e Ramon encolheu-se todo atrás dos arbustos. Dessa vez, porém, não foi a escrava que abriu, mas uma moça linda, envolta apenas numa manta de lã, que lhe deixava à mostra os ombros morenos e bem torneados. Ramon fixou seu rosto e ficou impressionado com a sorte de Dom Fernão. Como conseguir uma amante daquela? Na certa dava-lhe muito dinheiro. Rapidamente, Fernão voltou para a carruagem e acordou o cocheiro, dando-lhe ordens para ir para casa. Gisele ficou vendo a carruagem se afastar e só então fechou a porta, nem percebendo que havia alguém a espreitá-la. Ramon voltou para casa com os pensamentos voltados para ela. Quem seria? Provavelmente alguma meretriz de luxo que Dom Fernão descobrira. Sentiu-se tomado de imensa curiosidade e não conseguiu dormir o resto da noite. A imagem de Gisele não lhe saía do pensamento, e no dia seguinte, bem cedo, partiu de novo para sua casa. Parou do outro lado da rua e ficou à espreita. Viu quando as janelas se abriram e as escravas começaram a limpar a casa. Uma das moças saiu para fazer compras e ele pensou em abordá-la quando voltava. Mas o que iria lhe dizer? Que vira sua senhora na noite anterior e queria saber se ela era amante de Dom Fernão, até porque isso parecia óbvio. Gisele só saiu de casa depois do meio-dia e Ramon foi atrás dela. Viu quando ela entrou na taverna e entrou atrás.
O lugar não lhe causou muito boa impressão. Não era o tipo de lugar que Ramon costumasse frequentar. Apesar de tudo, era um nobre. Podia estar falido, mas tinha berço, e não estava acostumado a tavernas feito aquela. Ainda assim procurou uma mesa e sentou, acompanhando Gisele com o olhar. Ela sumiu por uma porta atrás do balcão e ele pediu vinho e um assado. Ainda não havia se alimentado e estava com fome. Pouco depois, Gisele reapareceu. Vinha passando por entre as mesas, falando com um ou outro frequentador, até que deu de cara com Ramon, que a fitava pelo canto do olho. A figura de Ramon não passou despercebida. A Gisele, ela deteve o olhar nele por uns instantes. De onde surgira aquele rapaz tão bonito e distinto? Bem se via que não era dali. Talvez fosse algum viajante. Já estava se encaminhando para sua mesa quando sentiu que alguém a segurava pelo braço. Ei, Gisele, era um dos homens. Dance um pouco para nós. Agora não, respondeu ela, sem tirar os olhos de Ramon. Ora, vamos, Gisele, pediu o outro. Estamos esperando. É isso mesmo, Gisele, concordou um terceiro, porque acha que viemos aqui. O homem a puxou enquanto os outros limparam a mesa do centro do salão e a ergueram, colocando-a gentilmente sobre a mesa. Gisele não contestou. Seria até bom exibir-se para o desconhecido. Ergueu as mãos acima da cabeça, preparando-se para começar, e lançou-lhe um olhar penetrante. Ramon sentiu um arrepio e se empertigou todo na cadeira, agora vidrado na figura esguia de Gisele. Começou a movimentar os dedos com agilidade e destreza, instalando-os com graciosidade e ritmo. Gisele, com movimentos cadenciados e sensuais, pôs-se a executar sua dança. Dançava especialmente para ele, deixando propositalmente a saia levantar e deixar à mostra seus tornozelos e joelhos. De vez em quando olhava em sua direção para se certificar de que ele acompanhava os seus passos. Quando terminou, explodiram palmas ao seu redor, e os homens começaram a bater nas mesas, elogiando com entusiasmo. Muito bem, Gisele. Foi perfeita, Gisele. Caprichou dessa vez, hein? Sim, Gisele havia caprichado mais do que o habitual. Desceu da mesa e, sob os aplausos dos fregueses, caminhou em direção à mesa de Ramon, parou em frente a ele e, depois que os homens silenciaram e voltaram suas atenções para a bebida, curvou o corpo e indagou com voz sonora. Você é novo por aqui? Ele assentiu. Está de passagem? Ramon não respondeu. Seu olhar não se desviava de Gisele, e ele chegou a sentir uma pontinha de inveja de Dom Fernão. Notou seus seios subindo e descendo sob o vestido, o peito ainda afante dos movimentos que executara. Em sua testa, algumas gotículas de suor emprestavam à sua pele um brilho especial, e os olhos verdes e profundos pareciam penetrar até o fundo de sua alma. O que há com você? Tornou ela, por acaso é mudo? Ramon sacudiu a cabeça e sorriu, levantando-se e puxando a cadeira ao seu lado, ao mesmo tempo em que dizia: Perdoe-me a indelicadeza, senhorita. A indignação diante de tão linda dama tirou-me os gestos e a educação, e por instante só o que pude foi admirar sua beleza. Pela primeira vez em sua vida, Gisele corou. Ninguém nunca havia lhe dito palavras tão doces. Aquilo a encantou, e ela se sentou na cadeira que ele lhe oferecia. Muito bem, senhor. Ramon de Toledo sem o senhor. Gisele riu encantada com seu charme natural e retrucou. Muito bem, Ramon. Pode-se saber de onde é que veio? De onde vim? Na verdade, vim daqui mesmo. É de Sevilha, sou. E o que faz por estas bandas? Na certa não mora por aqui? Não, estou apenas de passagem. Entendo. E você, Gisele? Ela deu um sorriso encantador e completou. Gisele McKinley. Ante o seu ar de espanto, ela esclareceu. Meu pai era escocês. Ramon e Gisele ficaram toda a tarde na taverna conversando. A curiosidade do rapaz logo cedeu lugar ao encantamento, e ele percebeu que relutava em deixá-la. Pensou em Lucena e sentiu uma pontada de remorso. Sua noiva tão pura, esperando-o em casa para salvar-lhe a honra maculada. E ele ali, preso ao magnetismo daquela mulher vivida e experiente. Já não estava mais curioso para saber sobre a relação de Gisele com Dom Fernão. Pensava mesmo em tê-lo em seus braços, ao menos uma vez. Depois, satisfeito o desejo primitivo,
voltaria para Lucena. Capítulo 8. O Tribunal do Santo Ofício realizava outro auto de fé, encerrando mais um dos muitos processos de heresia. O acusado não ousava levantar os olhos para os seus inquisidores. Já quase não tinha mais consciência de si mesmo, tamanho o estado de flagelo em que foram colocados seu corpo e sua mente. A morte naquele momento seria para ele uma bênção. O processo havia transcorrido rapidamente. Alinhados à pesada mesa que formava a tribuna, os padres escutaram as acusações contra o réu. Era um homem ignorante, iletrado e nem sabia por que estava ali, porque olhara de forma comprometedora para uma freira. A religiosa, sentindo-se ofendida com seus olhares lúbricos, tratara de denunciá-lo às mesas inquisitoriais, e logo o processo fora aberto por Padre Miguel, que cuidara pessoalmente do interrogatório do acusado. Senhor Julião Ortiz, começara então Padre Miguel. Não é verdade que o senhor, possuído pelo demônio, ousou compuscar a imagem imaculada de Irmã Maria? O homem não respondera, pois foi isso mesmo que aconteceu. Como podem ver, tenho aqui um documento assinado pelo acusado, reconhecendo-se presa de espíritos infernais que dele se utilizaram para tentar violar a castidade de Irmã Maria, uma freira cuja vida sempre foi dedicada a Nosso Senhor Jesus Cristo. Exibir o papel aos outros padres, que o leram atenciosamente, passando-o de mão em mão. Efetivamente, o acusado havia confessado o seu crime, e a heresia estava mais do que provada. As marcas em seu corpo davam provas da eficácia do interrogatório a que fora submetido, e a sentença fora prolatada sem qualquer tipo de controvérsia. O homem havia sido condenado a morrer queimado na fogueira, e agora o público que assistia ao auto de fé era levado ao delírio. Imediatamente o homem foi levado para o lugar da execução. Ele começou a chorar, sentindo a iminência da morte, embora ainda sem entender o que havia feito para merecer tão duro castigo. Foi amarrado ao poste e os carrascos, com as tochas na mão, atearam fogo à palha, cuidadosamente disposta aos seus pés. Na mesma hora as chamas o consumiram, e ouviram-se os gritos agudos e desesperados do homem. O inquisidor-geral estava muito satisfeito, e Padre Miguel foi parabenizado pelo excelente trabalho que realizara. Obtivera a confissão do homem após longas sessões de tortura. Terminada a execução, os padres começaram a se retirar, e o auto de fé foi dissolvido. Os espectadores retornaram aos seus lares, felizes, com o espetáculo macabro que haviam acabado de presenciar. Esteban desceu da tribuna e foi juntar-se a Miguel, que recebia os cumprimentos dos demais padres. Um pouco mais atrás, João seguia, atento a todos os seus gestos. Está de parabéns, como sempre, Miguel, elogiou Esteban. Em breve será sagrado bispo. Acha mesmo? Ouvi algo a respeito. O arcebispo tem andado muito impressionado com a sua atuação. Miguel sorriu intimamente, orgulhoso de si mesmo. Apanhou o braço de Esteban e foi caminhando com ele em direção à abadia, seguidos por Juan, que vinha em silêncio mais atrás. E você, meu caro Esteban, como vai indo o caso de Dom Fernão? Por enquanto não temos nada. Gisela ainda não conseguiu apurar nada. Acha mesmo necessário utilizar Gisele? Nós poderíamos mandar prendê-lo e fazer uma acusação formal. Como? Ninguém o denunciou, não há testemunhas. Com que elementos poderia instaurar a denúncia? Você é muito meticuloso. Eu, no seu lugar, não me preocuparia tanto com isso. Você sabe que não gosto de cometer injustiças. Mas, afinal, quem lhe contou que Dom Fernão anda metido com uma moura? Ninguém me contou. Fui eu que, ao acaso, vi saindo furtivamente da casa de uma moça que eu não conhecia. Indagando aqui e ali, descobri que ela se chamava Blanca Vadez e que os pais morreram há cerca de 2 anos. Aquele nome ficou ressoando na minha cabeça e fiquei tentando lembrar onde que já o havia escutado. Foi quando me lembrei que Dom Fernão tinha negócios com um comerciante em Granada, que ele vendia peças de seda trazidas do Oriente. E daí que ele era muçulmano. Ele e a mulher morreram quando a Espanha reconquistou o reino de Granada, há pouco mais de 2 anos. E o que isso tem a ver com Blanca? Desconfio que esse homem era seu pai, chamava-se Hamed Kamal,
e era casado com uma espanhola, de nome Engrácia Valdez. Os dois eram muito ricos e o avô de Engrácia foi um grande comprador de indulgências, mas Camão era muçulmano e não pôde salvar-se nem a esposa, quando o exército espanhol retomou Granada. Como foi que conseguiu descobrir tudo isso? Tenho amigos em Granada. Contaram-me que Hamed Engrácia possuía uma filha, embora desconhecesse o seu paradeiro, e por coincidência, pouco depois da morte de ambos, Blanca apareceu por aqui. Tem certeza de que ela veio de Granada? Não. A não ser pelo nome, nada sei a respeito. Ela é muito reservada, quase não sai de casa, e à exceção de Dom Fernão, ninguém vai visitá-la. Não é estranho? Deveras. A moça provavelmente, com medo de ser descoberta, adotou o nome da mãe e passou a chamar-se Blanca Valdez, em lugar de Blanca Camal. Creio que isso tudo foi ideia de Dom Fernão. A essa altura, já apaixonado por ela, deu um jeito de tirá-la de Granada e trazê-la incógnita para cá. Você tem certeza disso? Pode ser mera coincidência. É por isso que preciso reunir elementos. E acha que pode conseguir esses elementos através de Gisele? Ora, vamos, Miguel. Sei que não gosta de Gisele, mas tem que concordar que ela é eficiente. Ela é uma meretriz, isso sim. E daí? Desde quando você se importa com isso? Você não é o primeiro a se deitar com qualquer moça? Com qualquer moça, não. Não ousaria macular meu corpo santo no leito de uma meretriz. Está bem, não falemos mais nisso. E depois não sou o único. Sei que não é, mas é que não gosto de Gisele. Não confio nela. Você não tem motivo nenhum para não gostar dela. Ou será que a cobiçou também? Eu? Já lhe disse, meu amigo, que não me interesso por meretrizes. No entanto, Gisele veio a mim quando era jovem. Gisele veio a qualquer um. Por acaso foi você quem atendeu, mas poderia ter sido eu, ou Valentim, ou Pedro, ou Donário, qualquer um. Está certo, Miguel, perdoe-me. Não quis ofendê-lo. Sei que você é meu amigo e não sentiria ciúmes de Gisele, mas é que essa sua antipatia por ela me deixa inquieto. Não, sou eu que devo lhe pedir perdão. Não tenho nada contra a sua vida e não tenho direito de me intrometer em seus assuntos pessoais. Você é meu amigo e eu sempre respeitei muito a sua opinião, mas está enganado sobre Gisele. Ela me ama. Fui eu quem cuidou dela praticamente a vida inteira, desde que ela chegou aqui, com pouco mais de 16 anos. Tenho sido a única pessoa a cuidar dela. Sou seu amante e um pouco seu pai também. Gisele não precisa mais de pai. Já está com 32 anos, mas é uma mulher solitária. Conhece muitas pessoas, mas amigos mesmo não tem nenhum. Alcançaram os aposentos pessoais de Esteban e Juan abriu-lhes a porta. Os dois padres entraram e foram para o gabinete, onde se sentaram um defronte do outro. Juan correu a servir-lhes vinho e foi sentar-se numa poltrona perto da porta, permanecendo o mais quieto possível. Miguel, começou Esteban, está enganado sobre Gisele. Ela é uma mulher muito eficiente. Não digo o contrário, mas tanta eficiência dá para desconfiar. Por que diz isso? Com que direito a acusa? Com o mesmo direito que você acusa Blanca Valdez. Seja bem, não quero defender ou acusar Blanca. Se ela é culpada, tem que pagar, assim como Gisele. Não é porque é sua amante que vamos fechar os olhos ao que ela faz. Mas o que ela faz além de me servir? Gisele me é fiel, você que anda cismado com ela. Miguel preferiu não dizer nada. Nem ele saberia explicar porque não simpatizava com Gisele. Não se sentia atraído por ela, nunca se sentira. Desde que ela aparecera nas mesas inquisitoriais pela primeira vez, não gostara dela. Não era ciúme ou despeito. Gisele poderia parecer nua para ele que ele não se interessaria. Ela era ordinária, vulgar, sem classe, muito diferente das moças a quem estava acostumado. Miguel procurou mudar o rumo da conversa, e Esteban deu graças a Deus por não precisar mais falar de Gisele. Apenas Juan não parava de pensar no que ouvira. Será que Padre Miguel tinha razão e Gisele andava metida com heresias? Se assim fosse, seria muito perigoso. Monsenhor Navarro gostava dela e parecia querer protegê-la, mas o que faria se ela fosse presa e acusada? No dia seguinte, logo após servir o desjejum de Esteban, Juan selou um cavalo e foi sozinho ter com Gisele. Precisava alertá-la. Bateu à sua porta e esperou. Belita, uma das escravas, veio abrir,
e se surpreendeu imensamente com a presença de Juan. Era a primeira vez que eu via desacompanhado de Monsenhor Navarro. O que deseja? Indagou desconfiada. Sua senhora está... Tem urgência em falar-lhe. Belita chegou para o lado dando-lhe passagem. Mandou que ele se sentasse e foi ao quarto de Gisele, que ainda não havia despertado. Bateu à porta gentilmente, ela abriu os olhos, piscando diversas vezes, para espantar o sono e entender o que estava acontecendo. Senhora Gisele? Senhora Gisele? Chamava Belita do lado de fora. Espreguiçou-se Gisele. Pode entrar. Belita abriu a porta vagarosamente e entrou. Gisele, nua sob os lençóis, a fitava sonolenta, com Ramon ao seu lado, dormindo a sono alto. Senhora Gisele? Falou Belita em tom de desculpa. Juan está aí e pede para falar-lhe. Diz que é urgente. Mas que depressa, Gisele se levantou. Se Esteban mandara Juan até ali, era porque o assunto deveria ser muito grave. Vestiu-se às pressas, lavou-se correndo na bacia e, enquanto penteava os cabelos, disse para Belita: Não deixe que o senhor Ramon desça. Juan não pode vê-lo aqui. A escrava assentiu e sentou-se em uma poltrona em frente a ele e Gisele saiu. Juan estava sentado na sala, olhos fechados, parecendo adormecido. Ela chegou vagarosamente e o tocou de leve nos ombros. Juan? Ele abriu os olhos lentamente, fixando-nos dela por alguns instantes. Sentiu o coração disparar e teve um estremecimento, ainda sentindo as mãos de Gisele sobre os seus ombros. Senhorita Gisele? Falou meio sem jeito. Perdoe-me a intromissão a essas horas. Sei que a senhorita trabalha até tarde, mas precisava falar-lhe. Algum recado de Esteban? Ele pareceu engasgar e respondeu hesitante. Não, Monsenhor Navarro nem sabe que estou aqui. Gisele ergueu as sobrancelhas e sentou-se ao seu lado. Não? Por que foi então que você veio? Pouco à vontade, Juan remexeu-se na poltrona. Pigarreou e, olhos pregados no chão, começou a dizer: Não quero que pense que sou atrevido, mas é que ontem eu ouvi uma conversa. Calou-se temendo sua reação. Tinha medo de que ela se zangasse e o expulsasse dali, sem nem lhe dar chance de contar o que havia acontecido. Que conversa? Tornou Gisele, já demonstrando impaciência. Uma conversa entre Monsenhor Navarro e Padre Miguel. Padre Miguel não gosta de mim, não é segredo nenhum. Por isso mesmo, Padre Miguel pode causar-lhe algum tipo de embaraço. Como assim? Seja mais claro, Juan. Não estou entendendo aonde quer chegar. Embora envergonhado, Juan narrou-lhe toda a conversa que ouvira entre os dois padres, culminando com as desconfianças de Padre Miguel. Gisele ouviu tudo atentamente. Se ele descobrisse as suas magias, não hesitaria em denunciá-la. Padre Miguel é perigoso, completou Juan. Pode prejudicá-la seriamente, e tenho medo de que Monsenhor Navarro não faça nada para impedir. Por que está me contando isso? O rosto de Juan se avermelhou e ele sentiu as faces em fogo. Por acaso você não é fiel a Esteban? Sim, senhorita, respondeu ele com voz sumida, mas é que lhe sou fiel também. Gisele riu intimamente. O tolo do rapaz estava apaixonado por ela. Não podia descartar-se dele. Vivia um mundo perigoso. Os tempos eram difíceis e ninguém era digno de confiança. Ainda mais com aquele Miguel sempre a acusá-la. Por isso precisava de Juan. O rapaz seria seu informante e a manteria a par de tudo o que acontecesse na abadia e no tribunal. Juan, sussurrou ela com voz doce e melosa, você foi muito corajoso, vindo aqui para contar-me isso. Nem sei como poderei retribuir esse favor. Apanhou sua mão e colocou-a sobre o seio, e o rapaz puxou apressadamente, com medo até dos pensamentos que o assaltavam naquele momento. Senhorita, eu, balbuciou. Gisele colocou os dedos sobre seus lábios. Chegou mais para perto dele e ciciou em seu ouvido. Você pode me chamar de Gisele. De hoje em diante seremos amigos. Deu-lhe um beijo na ponta da orelha e ele se arrepiou todo, levantando-se apressado e aproximou-se da parede. Gisele, eu não sei o que dizer. Estou confuso, perdoe-me. Ela se levantou e acercou-se dele, segurando novamente sua mão e levou-a aos lábios. Juan sentiu seu corpo todo tremer. Não precisa ficar confuso, tornou ela com voz sensual. Não vou lhe fazer nenhum mal. Não, eu sei que não, como poderia uma moça tão linda? Gosta de mim, não é, Juan? Ele assentiu. Também gosto de você. Você gosta, é claro.
Você é um rapaz bonito, inteligente, corajoso e demonstrou ser meu amigo. Por isso quero ser sua amiga também. Jura? Será que é preciso jurar? Você não vê? Ele assentiu novamente. Ótimo. E como amigos, você tem que me prometer que vai me manter informada de tudo o que acontecer naquela abadia. Absolutamente tudo que me disser a respeito. Você promete? É claro. Não gosto que Padre Miguel fale aquelas coisas de você. Não são verdade, são. Ela riu sedutoramente, tornou a beijar suas mãos e retorquiu. E se fossem, também me acusaria por isso? Juan abriu a boca estupefato e asseverou. Nunca. Sei que você não está envolvida com nada de bruxaria, mas se estivesse eu não acusaria. Ficaria do meu lado sempre. Com um sorriso vitorioso, Gisele pousou de leve os seus lábios sobre os de Juan, e o rapaz recebeu o beijo entre atônito e extasiado, sem conseguir articular nenhum som ou esboçar qualquer reação. Depois disso, Juan se despediu. Não podia se demorar muito, ou Esteban acabaria desconfiando de algo. Gisele abriu-lhe a porta e apertou sua mão. Adeus, Juan, e obrigada. Venha quando quiser. Juan sorriu meio sem jeito, virou-lhe as costas e foi apanhar seu cavalo, certo de que havia percebido em seu olhar uma sombra de reconhecimento e paixão. O que foi que houve? Quis saber Ramon assim que ela voltou para o quarto. Desde aquele dia em que ele a seguira até a taverna, haviam se tornado amantes. E o que deveria ter sido apenas uma aventura passageira logo passou a paixão, daí a afinidade, pouco depois ao amor verdadeiro. Aos pouquinhos, o sentimento de Ramon para com Gisele foi se intensificando, e Lucena passou a ser uma sombra em seu coração. Agora reconhecia que nunca havia amado. Impressionara-se com a sua beleza, sua juventude e sua elegância. Deixara-se levar pelo desejo, mas não a amava. Ramon e Gisele tinham muitas afinidades. Companheiros de outras vidas, suas almas logo se reconheceram e se aproximaram. Agora encarnados em sexos diferentes, podiam dar vazão a um sentimento antigo, que tanto os atormentara em existências passadas. Ramon e Gisele há muito se conheciam e se amavam, mas jamais haviam conseguido manter uma relação considerada normal para os padrões da época. Ou eram ambos homens, ou ambos mulheres, e o encontro sexual entre os dois jamais foi permitido. Por essa razão, muitas vezes amaram-se platônica ou secretamente, remoendo no íntimo a autocensura e o remorso. Por isso, agora, reconhecendo-se livres das amarras do medo e do preconceito, aproximaram-se naturalmente, ansiosos por poderem viver tudo aquilo que lhes fora anteriormente vedado. Consideravam-se isentos de quaisquer compromissos, pois suas mentes estreitas, naquele momento, somente conseguiam enxergar a anterior barreira do sexo, esquecendo-se da série de equívocos e desenganos com os quais haviam se comprometido em suas sucessivas encarnações. Gisele despediu a escrava e sentou-se ao lado dele na cama. Precisava contar-lhe tudo sobre sua vida, inclusive sobre Esteban e até sobre Dom Fernão. Inspirou profundamente e começou a dizer: Sabe, Ramon, não sou exatamente como você pensa que eu sou. Como assim você não me ama? Amo. E talvez seja essa a única coisa verdadeira em mim. Não estou entendendo, Gisele, onde quer chegar. Ela tornou a suspirar e continuou. Você sabe que sou uma mulher livre, não sabe? Ele fez que sim. Pois é, há muitos anos, quando cheguei a Sevilha, conheci Monsenhor Navarro, cardeal do Santo Ofício. Sei quem é Monsenhor Navarro? Pois é, Monsenhor Navarro e eu, bem, somos amantes. Ele a fitou deveras espantado. Julgava amante de Dom Fernão, e não de Monsenhor Navarro. Amantes? Tornou perplexo. Mas eu pensei... O que você pensou? Pensei que você fosse amante de Dom Fernão. Gisele recuou, cheia de horror e indignação. Como é que sabe de Dom Fernão? Lembrando-se da noite em que eu seguira, Ramon contou tudo a Gisele, sem omitir nenhum detalhe. Ela o escutou em silêncio, espantada demais para falar. Por que não me disse antes? Indagou a moada. Tive medo de que você me repelisse. Afinal, sou noivo da filha de Dom Fernão. Noivo? Era a primeira vez que Gisele sentia ciúmes de alguém. Não que não sentisse ciúmes de Esteban, mas ele era um cardeal e nunca tivera outras amantes além dela. O que Ramon lhe dizia era diferente. Outra mulher o tocara, outra mulher o beijara. Sentiu a fragilidade que a acometia. Se Ramon a deixasse,
seria bem capaz de se matar. Já o amava com todas as suas forças e sabia que não poderia viver sem ele. Ramon choramingou. Você não pode se casar. Amo você, não posso mais viver sem você. Eu sei, Gisele. Também não penso mais em me casar. Verdade, sim. Pensei um dia que amasse Lucena, mas hoje sei que jamais poderei ser feliz ao lado de outra mulher. Mesmo que sua noiva seja uma moça jovem, fresca e pura. Amor nada tem a ver com juventude, frescor e pureza. Amamos aqueles por quem bate o nosso coração, e hoje posso lhe assegurar que o meu bate apenas por você. Ela o fitou emocionada, cada vez mais envolvida pelo seu romantismo e pelas palavras doces que dizia. Com os olhos úmidos, indagou apaixonada. Está dizendo a verdade? Não diz isso só para me agradar. Por que faria isso? Será que não percebe o quanto já amo? Também eu não poderia viver sem você. Tem certeza? Tenho, você vai ver. Hoje mesmo vou terminar tudo com Lucena e vou me casar com você. Não posso me casar. Porque já é casada? Recordando de Dom Fernão, mudou o tom de voz e observou com ironia. Ou será que não quer perder a boa vida que seus amantes lhe dão? Sim, porque pelo visto você é amante de muita gente. Gisele o fitou magoada e retrucou com voz sentida. Você está sendo injusto. Por que não me deixa falar sobre a minha vida? Gisele contou tudo. Falou de seu pai, de sua mãe, de seu padrasto. Contou-lhe quando chegara a Sevilha e de como granjeara a confiança e a proteção do senhor Navarro. Contou-lhe dos serviços que ele prestava e de como Dom Fernão passara a ser alvo das desconfianças de Esteban. Contou-lhe que só se tornara sua amante para poder denunciá-lo. Contou-lhe até de suas bruxarias. Ao final havia lágrimas em seus olhos e com voz cansada argumentou. Percebe por que não posso me casar? Estou presa a Esteban e creio que ele jamais permitiria. Ramon balançou a cabeça pensativo. Não podia esconder a decepção. Esperava que se casassem e fossem felizes juntos. Nem ligava mais para o dinheiro e sua posição social. Estava disposto a abrir mão de tudo só para poder ficar com ela. Passaria por cima de qualquer coisa, até da repulsa que lhe causava aquele ofício. Sei que não tenho o direito de lhe pedir isso, prosseguiu Gisele, mas gostaria que entendesse e aceitasse. Eu entendo. Quanto a aceitar, não tenho outra alternativa. Ela o beijou apaixonadamente e após alguns minutos tornou a perguntar. Você não sabe nada sobre a noiva de Dom Fernão? Afinal é noivo de sua filha? Não. Ele nos apresentou a moça outro dia, mas nada disse sobre sua vida. E depois, se você não se importa, preferia não me envolver nesse assunto. Causa-me calafrios. Ela silenciou. Em seguida levantou-se da cama e fez sinal para que ele a seguisse. Venha comigo. De mãos dadas, desceram as escadas e foram até o porão. Gisele empurrou a porta e Ramon passou, impressionado com a quantidade de coisas que havia ali. É aqui que faz suas magias? Indagou curioso. Sim. Ela seguiu direto até outra porta na parede oposta e abriu, desvendando uma escada estreita e escura, ao final da qual havia outra pesada porta. Por aqui. Saíram para a floresta. Ainda de mãos dadas foram seguindo por uma trilha, até que alcançaram a rua um pouco mais abaixo. Onde estamos, tornou ele olhando ao redor. Na rua onde moro. Como pode perceber, não há muitas casas por aqui. A vizinhança é escassa e ninguém vem muito por essas bandas. Basta você entrar na floresta e pegar a trilha que lhe mostrei, e ela o conduzirá direto à minha casa, entendeu? Entendi. Então vamos voltar. Fizeram o caminho de volta e tornaram a entrar pela pesada porta. Desceram a escada e alcançaram o porão. A partir de agora, você deve sempre entrar e sair por essa porta. Não quero correr o risco de você se encontrar com Esteban ou com Fernão. Naquele mesmo dia, Ramon rompeu seu noivado com Lucena. Chegou à sua casa logo depois do almoço, quando sabia que Dom Fernão não estaria. Levou-a para o jardim e terminou tudo, sem dar maiores explicações. Lucena ficou indignada a princípio, mas depois sentiu-se dominada por uma raiva imensurável. Você tem outra mulher? Perguntou furiosa. É isso, Ramon? Existe outra mulher em sua vida? Lucena, por favor, não se trata disso. Trata-se de que, então? Você me usou, abusou de mim e agora me joga no lixo? É isso que sou para você, lixo? Não dificulte as coisas. Nosso casamento jamais daria certo. Por quê? Porque você já conseguiu o que queria?
Já se deitou comigo e agora não sirvo mais, é isso? Sinto muito. Sente muito. Você me desonrou. Como espera que eu me case daqui para frente? Que homem acha que iria me querer? Sei que isso é difícil, mas eu também não planejei nada, simplesmente aconteceu. Aconteceu o quê? Você me desonrou e depois perdeu o interesse por mim? Por quê? Quem foi a meretriz que o atraiu? Não há meretriz alguma, não há outra mulher. Não acredito, seu verme bastardo, cretino. Ela estava descontrolada. Partiu para cima dele com fúria e pôs-se a arranhá-lo. Ramon defendeu-se o melhor que pôde. Podia ser um canalha, mas não era covarde e não pretendia bater em uma mulher. Segurou-a pelos punhos com força e, olhando fundo em seus olhos, disparou. Perdoe-me pelo que lhe fiz, Lucena. Pensei que a amasse, mas estava enganado. Não posso me casar. Você não é a mulher da minha vida. Soltou seus pulsos e rodou nos calcanhares. Lucena sentiu vontade de matá-lo. Tivesse uma arma ao seu alcance, teria atirado nele. Não conseguia chorar. A raiva era tanta que lhe toldava a visão. Em silêncio ficou vendo-se afastar, remoendo seu ódio, pensando no jeito de fazer com que ele lhe pagasse a vergonha e a humilhação que a fizera passar. Quando Fernão chegou à casa naquela noite, encontrou Lucena envolta numa aura negra de raiva e despeito. O que foi que houve, minha filha? Perguntou alarmado. Ramon rompeu o noivado. Como assim? Já não havíamos marcado a data do casamento? Parece que isso o intimidou. Ele veio aqui e terminou tudo. Mas por quê? É o que eu gostaria de saber. Desconfio de outra mulher. Outra mulher, sim. Alguém deve estar lhe dando certas facilidades que comigo não obtém. Isso não é motivo para romper com você. Meretrizes há muitas por aí, mas ninguém desfaz um noivado por causa disso. Deve ter havido alguma coisa. Não houve nada, já disse. Mas nenhum cavalheiro pode voltar assim com a palavra empenhada. Ramon se comprometeu. Ramon é um canalha. Só eu que não consegui ver isso. Ah, mas isso não vai ficar assim. Vou apurar essa história direitinho. Seja o que for que tenha acontecido, Ramon vai me pagar. Ninguém descarta a filha de Fernão Lopes de Queiroz e sai impune para contar a vitória. Vou descobrir o que aconteceu, minha filha, não se preocupe. E Ramon vai ter que pagar por toda a humilhação que está fazendo passar. Lucena estava com tanta raiva que nem conseguia chorar. Tinha como certo que a causa daquele rompimento fora outra mulher, mas aquilo não ficaria assim. Seu pai era um homem extremamente influente e daria um jeito de se vingar. Só que Lucena nem de longe imaginava que o pai estava sendo investigado justamente pela mulher que lhe arrebatara o homem amado. Capítulo 9. Ao final da missa de domingo, Juan estava calado e pensativo, o que chamou a atenção de Esteban. Fazia alguns dias que o rapaz andava estranho, cabisbaixo, sempre com o olhar perdido. Até mesmo os outros padres já haviam notado, e muitos chegaram a indagar a razão daquele ar taciturno. Não é nada, respondeu Juan, tentando mudar de postura. Ando um pouco cansado. Não está doente, está? Tornou Esteban, com visível preocupação, o que encheu Juan de remorso. Não, senhor, é apenas cansaço mesmo. Olhe lá, hein, rapaz, não me vá ficar doente. Se estiver sentindo alguma coisa, fale. Não se preocupe, monsenhor, não é nada, passa logo. A afeição de Esteban por Juan era legítima. Afinal, recolher o rapaz ainda em tenra idade, e desde então passara a ser a única família que possuía. Juan também gostava dele. Navarro sempre o tratara bem e cuidara para que nada lhe faltasse. Tinha-o em conta de verdadeiro filho. No começo, Juan não simpatizara muito com Gisele. Ela era uma moça arrogante e não gostava de crianças. Não que o tratasse mal, mas nunca lhe fizeram um afago ou lhe dirigiram uma palavra de carinho. À medida que ele foi crescendo, Gisele começou a dispensar-lhe um pouco mais de atenção, o que foi despertando no menino uma paixão muda e cada vez mais intensa. Ela era linda e ele não podia deixar de pensar nela, ainda mais agora que ela lhe assinava com a possibilidade de um romance. Na cabeça de Juan, Gisele estava interessada nele e ele nem de longe imaginava que o único interesse que ela possuía era nas informações que ele poderia lhe dar. Àquela hora da manhã, Gisele provavelmente ainda estaria dormindo. Pensou em fazer-lhe uma surpresa. Aonde vai? Indagou Esteban desconfiado. Se não se importa, gostaria de dar uma volta. O cardeal fitou com curiosidade, mas não questionou.
Limitou-se a sentir com a cabeça e concluiu: Não, meu filho, vá. Juan se despediu com um aceno e saiu. Quando chegou à casa de Gisele, ela ainda estava dormindo, mas ele não quis ir embora sem falar com ela. Vou esperar, disse a Belita. A escrava fitou o noviço com uma certa contrariedade. Sabia que sua ama estava no quarto com o senhor Ramon e não ficaria nada satisfeita em vê-lo ali outra vez. Pediu licença e foi direto ao quarto de Gisele. Bateu de leve algumas vezes, mas ninguém respondeu. Vagarosamente abriu a porta e entrou. Gisele e Ramon dormiam abraçados e Belita tocou-a de leve no ombro. Aos poucos, retornando do sono, Gisele esfregou os olhos e piscou várias vezes, encarando Belita como se ela fosse uma assombração. Quando finalmente a reconheceu, ergueu-se da cama e indagou num sussurro: Belita, o que há? Perdoe-me, senhora, mas está aí novamente aquele moço, o senhor Juan. O que ele quer? Pede para falar-lhe. Eu disse que a senhora estava dormindo, mas ele não quis ir embora. É algum recado de Monsenhor Navarro? Não sei, senhora, ele não quis dizer. Diga-lhe que já vou. Depois que Belita saiu, Gisele virou-se para Ramon. Ele dormia despreocupadamente e ela sentiu o coração disparar. Como ele era bonito. Pela primeira vez olhava para um homem que achava bonito. Pensava em amor. Gisele amava Ramon verdadeiramente. Por mais que dormisse com outros homens, nenhum seria igual a Ramon, nem Esteban, que fora sua primeira paixão e seu primeiro amor. Como que sentindo o coração de Gisele, Ramon despertou, espreguiçou-se gostosamente e sorriu para ela. Essa é a melhor visão que um homem pode ter na primeira hora do dia, disse galante. Gisele puxou seu rosto e beijou de leve nos lábios. Preciso descer, retrucou. Juan está aí novamente. Quem é Juan? O pupilo de Esteban. O que ele quer é o que vou descobrir. Levantou-se, lavou o rosto na bacia e vestiu-se. Por favor, Ramon, não saia daqui. Atirou-lhe um beijo da porta e desceu as escadas, indo encontrar Juan sentado na sala, dedilhando uma pequena citara que encontrara a um canto. Gisele aproximou-se em silêncio e postou-se defronte a ele. Na mesma hora, Juan largou o instrumento, levantou-se e pigarreou, desculpando-se meio sem jeito. Senhorita Gisele, perdoe-me, é que vi a citara ali no canto e... Não precisa se desculpar, Juan. Gosta de tocar? Ele assentiu. Quem o ensinou? Padre Donário me dá aulas ao órgão. O resto é fácil. Sei. E você, Gisele, também toca? Não. A citara era de um antigo trovador, que Esteban já executou faz tempo. Ele a esqueceu em minha taverna. Gostaria de ficar com ela? Sério? Ela balançou a cabeça e ele exclamou radiante. Muito obrigado, adorei o presente. Juan não estava propriamente interessado na citara. Havia algumas na abadia que ele poderia usar se quisesse. Embora preferisse o órgão, aquele era um presente de Gisele e ele tencionava guardá-lo pelo resto de sua vida. Muito bem, continuou Gisele, sentando-se ao seu lado. O que eu traz aqui no domingo logo pela manhã? Algum recado de Esteban? Juan enrusbeceu. Não sabia o que dizer. Fora até ali atendendo ao impulso de seu coração, mas agora se sentia um verdadeiro idiota. Rosto ardendo em fogo, ele abaixou os olhos e balbuciou. Eu vim aqui porque precisava lhe dizer uma coisa. Fez uma pausa, inspirou profundamente e prosseguiu. É que há muito tempo não consigo parar de pensar em você. Você é, quero dizer, eu... Não conseguiu concluir. Percebendo o que ele queria dizer, Gisele ficou alguns instantes pensativa. Não tinha interesse no rapaz, mas não podia repeli-lo. Precisava dele para mantê-la informada. Fazendo ar de compreensiva, ela se aproximou e segurou sua mão, acrescentando num sussurro. O que foi, Juan? O que está tentando me dizer? Cada vez mais vermelho, Juan sentiu vontade de fugir correndo dali. Estava confuso, embaraçado com os gestos despojados de Gisele. A presença dela lhe causava arrepios e ele só conseguia pensar no seu corpo de encontro ao dele. Horrorizado ante aqueles pensamentos pecaminosos, tentou se levantar, mas Gisele segurou pela mão e fê-lo sentar novamente, encarando-o com seus olhos verdes penetrantes. Juan não se conteve. No ímpeto desesperado, atirou-se nos braços de Gisele e buscou sua boca, beijando-a com sofreguidão. Gisele, eu...
Sussurrava baixinho ao mesmo tempo em que lhe beijava a boca. Sinto que a amo. Soltando apavorado e saiu correndo. Era tanto seu desejo que tinha medo até de pensar. Se Monsenhor Navarro descobrisse, acabaria com ele. Mas o que poderia fazer? Passara anos vendo Gisele nos braços de Monsenhor. Vira-os até mesmo na cama se amando, embora fingisse nada ver. E ela sempre linda, exuberante, sensual. Era praticamente impossível para alguém não se apaixonar por Gisele. Quando chegou de volta à abadia, Esteban estava no jardim, cuidando de algumas flores que plantara. Viu quando Juan passou apressado e chamou diversas vezes, mas o rapaz não respondeu. Preocupado, largou o que estava fazendo, limpou as mãos e foi atrás dele. Juan entrou no quarto feito um furacão e atirou-se sobre a cama. Quando Esteban chegou, ele estava deitado de costas, olhos fechados, rosto afogueado e vermelho. Experimentou-lhe a testa, estava ardendo em febre. Juan chamou alarmado: o que você tem? Como o rapaz não respondesse, saiu a chamar o médico da abadia. Padre Valentim entrou, seguido por Padre Miguel, e foi examiná-lo. O que foi que aconteceu? Perguntou Miguel espantado. Não sei, meu amigo. Ele me pediu para sair e voltou nesse estado. Ignoro o que tenha acontecido. Silenciaram. Padre Valentim o examinava superficialmente. Abriu seus olhos para ver-lhe as pupilas, colocou o ouvido em seu peito, apalpou sua garganta. Não encontrou nada de anormal. Mas Juan, ao sentir as mãos de Padre Valentim sobre ele, julgando tratar-se das mãos de Gisele, girava a cabeça de um lado para o outro, enquanto murmurava delirante: Gisele, Gisele, amo. Ao ouvir o nome da amante, Esteban e Miguel arregalaram os olhos, ao mesmo tempo em que Valentim, virando-se para eles, falou abruptamente: o rapaz está enfeitiçado. Isso é obra dos súcubos. Esteban levou a mão à boca aterrado. Tem certeza? Tenho. Veja como ele está, balbuciando o nome daquela mulher blasfema. Percebendo o mal-estar de Esteban, Miguel tratou de intervir. Podia não gostar de Gisele, mas sua afeição por Navarro era genuína e pretendia ele mesmo resolver aquele assunto sem precisar recorrer ao santo ofício. Obrigado, Padre Valentim. Sua ajuda foi muito útil. Pode deixar que cuidaremos dele agora. Padre Valentim deu de ombros, recolheu seu material de médico e se foi. Juan, alheio ao que acontecia, continuava delirando, falando coisas sem nexo, suspirando e gemendo por vezes, chamando o nome de Gisele. Acha que ela o seduziu? Perguntou Miguel. Esteban trincava os dentes. Recusava-se a crer que Gisele fosse capaz de tamanha baixeza. Miguel ciciou então de súplica. Peço-lhe, por favor, que não leve esse caso ao conhecimento de ninguém. Deixe que resolverei isso à minha maneira. Você sabe que sou seu amigo e que tudo farei para protegê-lo. Eu sei. Por que Gisele tinha que se envolver com Juan? Será que já não tem homens suficientes? Não fale assim de Gisele, revidou Esteban, entre zangado e magoado. Está certo, perdoe-me, mas é que me preocupo. Você sabe o quanto é invejado pelos outros padres. Muitos gostariam de estar no seu lugar. Você é um dos melhores inquisidores que o Santo Ofício já teve. Isso causa despeito em muita gente. Você tem razão, mas não sei o que fazer. Não posso simplesmente entregar Gisele nas mesas inquisitoriais. Não estou dizendo para fazer isso, mas você precisa tomar alguma providência. Não pode mais continuar a vê-la. Já não a vejo mais com tanta frequência. Ela ainda está trabalhando para você, não está? Sim, está investigando Dom Fernão. Deixe Dom Fernão para lá. Suas suspeitas não são do conhecimento de ninguém. Mas ele é muito rico. Pense no bem que a sua fortuna faria à igreja. O gemido mais alto de Juan chamou sua atenção, e Esteban aproximou-se dele. Experimentou-lhe a testa novamente e percebeu que a febre ainda não havia cedido. Pobre rapaz, lamentou-se. Eu deveria ter percebido o que estava se passando. Devia ter imaginado que isso acabaria acontecendo algum dia. Aquela mulher é um demônio. Esbravejou Miguel com tanto ódio que Esteban se assustou. Não entendo você, Miguel, por que a odeia tanto? O padre deu de ombros e balançou a cabeça, declarando desanimado. Não sei dizer. Ela não me agrada. A presença dela me faz mal. Não pode negar sua beleza. Não consigo vê-la bela. Para mim ela sempre foi uma bruxa.
Aposto como tem pacto com as trevas. Esteban não disse nada. Não pretendia agora expor as habilidades de Gisele com o mundo das sombras. Já bastavam os problemas que tinha no mundo visível. Será que dormiram juntos? Retrucou apontando para Juan. É bem possível. Pelo estado em que ele se encontra, algo de muito grave deve ter acontecido. Ante o silêncio do outro, Miguel prosseguiu. Sei que não é agradável, mas será que não está na hora de você considerar a hipótese de Padre Valentim? Talvez ele tenha razão. Não vá me dizer que você também acha que Gisele está possuída por algum demônio. Os súcubos podem se manifestar de diversas formas. Será que não a utilizam para os seus propósitos? Gisele tem muitos amantes. Não estaria servindo de instrumento? O diabo não precisa de instrumentos. Íncubos e súcubos agem ao seu bel prazer. Não tem necessidade de se utilizar de ninguém. Mas podem fazê-lo, não podem? Sim, creio que sim. Pois então, não é o caso de Gisele. Você sabe tão bem quanto eu que Gisele só se deita com quem eu ordeno. Deita-se até com mulheres se for necessário. Nem o diabo faz isso. Só você não vê, Esteban. Todos os demônios abominam o ato sexual antinatural. Não percebe o quanto é grave o pecado de Gisele? Até os demônios consideram uma vergonha pecar contra a natureza. Pare. Não posso acusar Gisele. Será que você é que não consegue perceber? Você a ama. Não da forma como você pensa. Sinto-me grata e responsável por ela. Não posso agora me voltar contra quem me serviu fielmente durante tantos anos. Não quero que pense que estou contra você. Não estou. Estou do seu lado, sou seu amigo. E é por isso que insisto com Gisele. Ela ainda vai acabar prejudicando você. Em nome da nossa amizade eu lhe peço, não faça nada contra Gisele. Deixe-me resolver isso à minha maneira. Que maneira? Vou encontrar um jeito. Com um gesto de mãos, deu por encerrado o assunto e foi postar-se à cabeceira de Juan. O rapaz agora parecia mais calmo. A febre começara a ceder. Ajeitou-lhe as cobertas e foi para a igreja. Precisava rezar, pedindo a Deus forças e inspiração para ajudar Gisele, para ajudar a si mesmo.